volta a gregos e troianos. Agora nós vamos falar de orquídeas, do cultivo, como cuidar, como zelar da sua orquídea. Durante a exposição que aconteceu aqui em Jataí, nós conversamos com um dos maiores especialistas na área. Vamos acompanhar agora todo o procedimento, desde o momento da compra da orquídea, para que ela permaneça na sua casa, florindo e sempre bonita. Durante a 10ª exposição de orquídeas, expositores de várias cidades da região apresentaram seus exemplares, alguns avaliados em mais de R$3.000. Vendedores de cidades do estado de São Paulo aproveitaram a oportunidade para comercializar plantas floridas e também mudas. Entre os gostos, há variedade para todos. São plantas com flores grandes, coloridos vivos e outras discretas e até minúsculas. As exóticas são as menos admiradas pelo público em geral, porém as mais desejadas entre os colecionadores, o que agrega valores e as deixam com preços mais elevados. Durante a exposição, um curso de cultivo de orquídeas foi promovido. Bem, nós estamos ao lado do Clodoaldo. O Clodoaldo, ele tem sempre o trabalho também de ensinar a cultivar as orquídeas. Clodoaldo, qual que é a sua formação, o seu conhecimento, sua área de conhecimento? Você atua com o quê? Eu cultivo orquídeas há 16 anos e só há 8 anos eu cultivo comercialmente. Eu vendo as plantas e já cultivo há 16 anos. E começou como um hobby e hoje é um trabalho. E como que é essa questão do substrato e do adubo? Porque você também foi elaborando, foi pesquisando, buscando aquilo que se chegasse a um meio mais ideal. Com a falta do xaxim, que está proibido há muito tempo, a gente teve que desenvolver novos substratos. E existem muitos substratos, chip de coco, casca de pinos, tem o esfagno, um pouco de carvão também pode ser usado. Então a gente acredita num substrato, a gente aposta no substrato que mais se aproxima do xaxim, que é a fibra de coco. Esse é o que eu mais uso e que mais dá certo na maioria das orquídeas, no caso. Na hora de preparar, aqui nós temos, que você tem uma planta aqui e várias opções de local de plantio, porque é o vaso aqui de cerâmica, o de plástico e a caixinha de madeira. Eu posso colocar a mesma orquídea em qualquer um deles ou para cada tipo de embalagem, vamos dizer assim, eu utilizaria uma variedade de orquídea? Isso é importante, a informação. Algumas orquídeas, a maioria delas, dá para colocar em qualquer um desses três. Só que, por exemplo, que a gente tem o sapatinho, que é o Paphiopedilum, ele requer mais umidade. Se você plantar num cachepô de madeira, ele tem muita aeração, ele seca demais. Então o ideal é o vaso plástico. O vaso plástico retém mais umidade. Na verdade, o ideal é colocar 1/3 da altura do vaso de pedra brita, ou então caco de telha, para fazer a drenagem e também o contrapeso da planta, para ela não tombar. Porque é sempre muito leve, né? Porque aqui a gente tem o substrato, ele é bem leve e a planta por si só já seria o suficiente o peso dela para tombar esse vaso. Exatamente. A gente vai usar aqui a fibra de coco, é um substrato leve, essa planta é uma planta alta. A gente coloca a pedra no fundo, no caso aqui coloca um pouco de fibra ainda no fundo do vaso e vai colocar a planta. O importante é observar que a parte da frente da planta, onde vem o broto novo, que o caso é essa parte aqui, ele tenha um espaço maior para se desenvolver. Então você apoia a parte traseira da planta na borda do vaso. Peraí, vamos só mostrar aqui. Então, ela cresce daqui para lá. Exatamente, ela é simpodial. Ela vai sempre nessa direção. Como o broto novo está aqui na frente, a gente deixa o espaço na frente da planta. Existem adubos químicos e orgânicos. Eu gosto de trabalhar mais com uma linha orgânica, porque eu tenho muita variedade. E o adubo químico, ele existe de crescimento, manutenção e floração. Como o meu orquidário é muito variado, a gente usa o adubo é um adubo orgânico. Então eu adubo todas as plantas que não estão com flor ao mesmo tempo. Importa ela se ela é uma planta adulta, uma planta que vai florir ou um seedling que é uma planta jovem. Então a gente usa esse adubo orgânico. E também o adubo de micronutriente, que muita gente esquece, que seria um complemento a essa adubação. Então é importante fazer essa adubação. Aí cada fabricante tem uma indicação, um período de adubação diferente, pode ser semanal, quinzenal ou até mensal.